Olá! Hoje a aula é para a segunda série do ensino médio, né? Nós vamos começar o segundo bimestre agora, tá? Com o quê? Com atomística. E eu mandei para vocês também, junto com o roteiro dessa semana, um vídeo explicando os modelos atômicos. Eu só vou fazer uma pincelada agora, porque o que me interessa mais, o que a gente vai trabalhar mais, é o modelo de Rutherford-Bohr, ok? A gente vai trabalhar nessa aula, né, algumas habilidades. Quais são? Relacionar o número atômico com os números de prótons e número de massa com o número de prótons e nêutrons. Então, você já deve perceber que a gente vai mexer com a atomística agora. Uma parte bem gostosa, vocês vão gostar muito, tá? Utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera. E também explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford-Bohr, certo? A primeira coisa, assim, como surgiu os modelos atômicos, né? Teve uma necessidade de se criar um modelo. Baseado em quê? Baseado na existência do quê? Da natureza elétrica e da necessidade de fazer esse modelo. Então, antes de Dalton, todos os modelos antes de Dalton, eles são descritos como conceitos filosóficos. Ele só falava de ar, terra, sabe? Essas coisas mais assim relacionadas até a Deus. A partir de Dalton, através da observação, certo? Mais observação, porque é isso que tinha na época, ele começou a criar um modelo mais assim, que vocês viram ano passado. Lembra do ano passado? A gente não falava de elétrons, até agora a gente não comentou elétron, nêutron, partícula elétrica, a gente não comentou nada sobre isso ainda. Por quê? A gente estava estudando o modelo de Dalton, porque ele fala somente o quê? Que a partícula só tem o quê? Massa. É tudo relacionado com massa. Então, esse é o modelo de Dalton. Então, ele falava que o átomo era o quê? Uma bolinha maciça, indivisível, e como a gente diferenciava os átomos? Através da massa. Então, átomos com massa igual eram átomos iguais. Átomos com massas diferentes eram átomos o quê? Diferentes. Era só relacionado com o quê? Com massa. Vocês estudaram ano passado também de Lavoisier, massas e reagentes é igual a massa dos produtos, é tudo relacionado à massa. Então, Dalton fez bem essa relação. Depois surgiu o Thomson, que já começou a observar o quê? A carga elétrica. Ele falou o quê? Que o átomo era através de experimentos com raios catódicos, né? Ele falou que o átomo era uma bola maciça, positiva, e nela estava incrustado o que? Cargas negativas. A esse modelo surgiu o que? O famoso que? Pudim de passas. Então, sempre que vocês escutarem pudim de passas, é modelo atômico de Thomson. Depois vem Rutherford para contrariar Thomson. É assim que vai acontecendo, tá? Ele fez um experimento onde ele bombardeava partículas alfas, partícula alfa é carga positiva, certo? Ele botou um anteparo, ele bombardeava a partícula alfa num anteparo de ouro, certo? Aí ele notava que algumas partículas, elas eram engolidas, ela não passava. Outras partículas, ela passava. E outras partículas, ela fazia o quê? Ela passava e voltava, certo? O que ele fez? As partículas alfa que passavam, quer dizer o quê? Que ele não encontrou nenhuma barreira, existia simplesmente o quê? Um vazio. A partícula alfa que engolia, com certeza ela tinha encontrado aqui o quê? Uma carga positiva. Negativa, porque carga positiva vindo aqui
encontrou uma carga negativa, ela fez o quê? Engole, né? Pela atração. E a outra, ó, carga positiva vindo, com certeza ele encontrou que uma outra carga o quê? Positiva aqui, que ela fez o quê? Se repeliu. Com isso ele fez o quê? O modelo atômico Rutherford, onde o átomo tinha o quê? O núcleo. Esse núcleo tinha o quê? Cargas o quê? Positivas, e tinha uma eletrosfera com cargas negativas. Ele não falou como estava rearranjada essas cargas negativas na eletrosfera, certo? Mas ele falou que estava em órbitas circulares. Quando a gente imagina em órbitas circulares, a gente faz assim, tipo um rocambole. Vocês imaginam, olha, esses elétrons aqui, ó, passeando por aqui, ó, vindo, e com certeza ele vai cair o quê? No núcleo. Esse foi o pecado dele. Ou seja, ele fez o modelo atômico que ele caía no núcleo. Quando cai no núcleo, onde ele encontra aqui no núcleo? Carga o quê? Negativa. Então, ó, os elétrons são o quê? Engolidos pelo núcleo. Então, se a gente pensar nesse modelo aqui, a matéria não existia. Esse foi o pecado dele. Mas aí, 3 anos depois, chegou o Thomson. E o Thomson fez o quê? Olha, parte do modelo do meu amigo Rutherford tá certo. Mas tem uma coisinha que não tá certo. Tá aí. Se a gente for seguir, não vai existir a matéria. Ele estava certo. Aí o que ele fez, gente? Fez o seguinte, ele falou assim, ó, Rutherford tá certo, o núcleo é constituído por cargas positivas e também nêutrons, certo? E existe na eletrosfera camadas, e existem 7 camadas. Então, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Existem 7 camadas. E nessa eletrosfera fica dispostos o quê? Os elétrons. Mas eles não estão dispostos de qualquer jeito. Eles têm uma organização aqui, que hoje a gente não vai falar, mas nas próximas aulas a gente vai falar quando a gente aprender a distribuição eletrônica por nível e subnível, certo? Então eles ficam aqui bonitinhos. Qual que é o que vocês têm que guardar de Bohr? O modelo dele. E o que mais? Uma coisa muito importante, que vocês visualizam, esse ano acho que não vai ser tanto, tá? Quando tem festa de São João, jogo de futebol. O que acontece, ó? Esses elétrons, eles podem saltar de nível. Saltar como? Quando eles são excitados, quando eles recebem uma energia, eles podem saltar o último elétron, que é da camada de valência, para um nível superior ao dele. Então, ele pode saltar. Quando ele salta, ele recebe o quê? Energia. Depois, ele volta de novo para o lugarzinho, para a morada dele, que é esta aqui, ó. Quando ele volta, ele libera essa energia que ele fez o quê? Adquiriu aqui na forma de fóton, ou seja, luz. Vocês veem esses fogos de artifícios coloridos? Então, são átomos de substâncias que acontecem isso. Cada substância tem uma luz. Por exemplo, o sódio, se você for na chama do fogão e jogar um pouquinho de sal de cozinha na chama, vocês vão perceber que a chama vai ficar amarela, porque é o sódio. São os átomos da camada de valência do sódio que estão saltando para a camada superior. Quando ele volta, ele emite uma luz característica da substância, do átomo dele, que é a cor amarela. Por exemplo, o estrôncio é vermelho, o cobre é verde. Então, cada substância tem uma cor característica, tá? Então, isso foi uma pincelada dos modelos atômicos até agora.
Ó, e no modelo do Rutherford Bohr, ele também falava de massa também, viu? Mas em termos do quê? De reação química, tá? Depois a gente volta a falar sobre isso. Agora, ó, isso. O que a gente vai falar agora? Vocês vão receber, olha, essa lista aqui, ó. Essa lista tem a parte teórica e tem exercícios também. Tem 16 exercícios. Deixa eu ver isso. Tem 16 exercícios. Eu vou fazer alguns e outros eu vou falando para vocês. Ó, vai fazer esse, vai fazer aquele. Depois vocês vão realizar a tarefa de vocês, que são os exercícios aqui que eu for falando. Vai tirar uma foto e vai postar no Google Classroom como anexo, ok? Então, ó, vamos começar. Agora a gente vai começar a falar o quê? Aquela habilidade. Relacionar o número atômico com o número de prótons, o número de massa com o número de prótons. Então, a gente sabe o quê? Ó, o modelo atual, qual é? Que o átomo é constituído por um núcleo. O núcleo fica o quê? As cargas positivas. E tem o quê? A eletrosfera. A eletrosfera tem o quê? Os elétrons. E o núcleo também tem o quê? Os prótons, que são a carga positiva, e os nêutrons, que são nêutrons. E a eletrosfera, que é o quê? A morada dos elétrons, ok? Então, olha, quando a gente tem um elemento químico na tabela periódica, a gente diferencia esse elemento químico por quê? Pelo número de prótons. Então, o número de prótons, o número de cargas positivas que ele tem no seu núcleo, é a identidade dele. É como se fosse o nosso RG. Então, não dá, por exemplo, hidrogênio é 1. Você não vai encontrar outro elemento químico com um próton, com um nome diferente. Então, é o RG dele. O RG do próton é número atômico num próton só, certo? E assim vai na tabela periódica. Então, agora é o seguinte, ó. Então, eu posso falar que se o número de prótons é o mesmo que o número atômico, então eu posso falar que o número de prótons, ele nunca muda num elemento químico, ele sempre permanece o mesmo. Guarda isso para você. Então, o número atômico nunca muda. O número de cargas positivas é sempre o mesmo, certo? Então, a gente pode falar que Z é igual a P. Isso é muito importante, certo? Quando ele está eletricamente neutro, que é o caso dos exercícios dessa semana, então, ó, quando ele está eletricamente neutro, eu posso falar que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Z é igual a P, que é igual a E. Ok? Então, ó, se Z e P nunca mudam, o número atômico, o número de prótons nunca muda, quem vai mudar apenas? É a quantidade de elétrons. Ok? Então, ó, Z igual a P é igual a E. Quando a gente representa, quando a gente tira um elemento da tabela periódica, como a gente representa ele? Como a gente faz essa representação? Então, vamos ver. No caso do mercúrio, certo? A gente pode representar, ó, em cima a massa, simbolizado pela letra A. Número atômico aqui embaixo. E os nêutrons, aonde vai?
Os nêutrons a gente faz assim, a gente não coloca aqui, a gente faz uma parte, uma parte como se fosse fazer uma somatória. Então, como a gente acha a quantidade de nêutrons? N é igual a menos Z, ou seja, o número de massa menos o número atômico, certo? Então, ó, vamos lá. A, número de massa. Z, número atômico. N, número de nêutrons. Você pode também ver isso daqui, ó, eles representando assim também tá correto, tá? Porque quando a gente digita no computador, não tem jeito da gente colocar desse jeito. Então, ó, tem lugares que você vai ver o A desse lado também, ó, também está correto, tá? Isso tá na folha que eu mandei para vocês como um resumo. Então, essa parte aqui, ó, tá tudo desse lado aqui, ó, certo? Então, ó, o que a gente tem que lembrar, eu vou colocar aqui, o que a gente tem que lembrar, do que? Ó, vocês têm que lembrar, número atômico é igual ao número de prótons. Se ele for eletricamente neutro, que foi o caso agora, é a quantidade de elétrons. E quem mais vocês precisam lembrar? Como a gente faz a representação? Um certo átomo X tem o número de massa, número atômico, e aqui você vai colocar o M. Como a gente faz para achar o M? N é igual a menos Z. Ok? Isso é o que você precisa saber para fazer os exercícios. Fez isso, matou tudo. Certo? Então, vamos começar a fazer a lista? Exercício número 1 da lista. Acompanha aí, gente. Olha, para ver esse vídeo, precisa antes ou ter no seu celular a lista, ou tirar uma foto, ou imprimir, certo? Então, ó, um átomo é constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Apresenta respectivamente número atômico, número de massa igual a... Então, ele fala um átomo, ele não fala que átomo é. Então, a gente vai falar assim, ó, um certo átomo o quê? X. É constituído por 17 prótons. Aonde que representa o prótons? Aonde, ó? Ó, Z não é igual a P, aqui, aqui embaixo, não é? Então, 17 prótons. Número de nêutrons, 18. Então, número de nêutrons, aqui, ó, 18. E 17 elétrons. 17 elétrons. Certo? Ele quer o número atômico, ele quer o Z e quer o número de massa, que é o A. Como que eu vou fazer, gente? Olha, só usando esse resuminho que eu passei para vocês. Como que a gente pode fazer? Eu sei que a massa fica onde? Aqui em cima, certo? E eu tenho uma expressãozinha aqui. A menos Z é igual a N, não é? Então, ó, se A menos 17 tem que dar quanto? 18, não é isso? Então, o que eu faço para achar o A? Ó, A menos 17 tem que dar o quê? 18. Por que isso? A menos Z é igual a N. Aqui, ó. Então, então vamos resolver. Agora é matemática. Ó, 18. Esse daqui menos 17 passa para lá. Mais 17. Então, vai ser o quê? 18 mais 17 vai dar quanto? 35. Então, o número de massa eu achei, 35. E o número atômico?
Ah, mas ele deu a quantidade de prótons, mas Z não é igual a P? Ou seja, o número de prótons não é igual ao número atômico, que é o Z? Então, eu posso falar que o número atômico é quanto? 17. Por quê? Por quê? Z é igual a P. Ok? Então, ó. Podem copiar, segura o vídeo, eu vou apagar. Então, ó, agora o 2 vocês fazem, marca aí, que o 2 é seu. O 3 agora. São dados os átomos A, B e C. São 3 átomos que são dados, o átomo A, B e C. O átomo A tem número atômico 20. Aonde que eu coloco o número 20 no átomo A? É a parte aqui, ó, de baixo. Então, 20. Vou colocando. E tem 21 nêutrons. Então, nêutrons, a gente passa o traço, N igual a 21, ok? O átomo B tem número de massa 40. Onde que eu coloco o número de massa? Aqui, ó, a representação dele. Aqui em cima, ó. 40. E também ele tem quanto? 22 nêutrons. Então, N igual a 22. E o átomo C, ele tem 20 prótons. 20 prótons, ó. Z igual a P, então é o lugar do Z. Então, 20 prótons. E tem também quanto? N igual a 20. Número de nêutrons igual a 20. Agora ele tá perguntando, ó, pertence ao mesmo elemento químico os átomos. Então, ó, para pertencer ao mesmo elemento químico, é necessário que ele tenha o quê? O mesmo o quê? Z ou P. Ou seja, o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Então, vamos verificar aqui. Ó, quando eu bato a minha representação, eu já percebo de cara que o 20, o do A, o número atômico do A é 20 e o número atômico do C também é 20. Então, eu já descobri que o A e o C, eles são o quê? O mesmo elemento químico, ok? Agora, e o B? Tem como eu saber que o B é ou não? Porque ele não está com o número atômico aqui, por isso que ele perguntou. Então, o que eu faço? Eu uso o quê? Essa expressãozinha. Aqui, ó. A menos Z, não é o N? Eu vou descobrir o que? O número atômico. Eu tenho que descobrir aqui, ó, o número de baixo, certo? Então, ó, o A eu tenho. O número atômico eu quero saber. E o número de nêutrons é quanto? 22. O que eu faço agora? Uma expressãozinha como Z fosse X. Considera o Z como X e façam isso daí. Então, o que você vai fazer? Ó, 40, ó, vou passar para cá, menos 22, vai ser, ó, Z está negativo, passa para cá o quê? Positivo. Então, posso mudar ele de lado, eu não posso? Jogo ele para cá, ó. Z é igual a quê? 40 menos 22. Z é igual a quanto? 18. Então, quer dizer que esse é o quê? 18. Quer dizer que só é igual quem? O A e o C.
Porque o B tem número atômico 18 que acabamos de calcular, certo? Poderia fazer direto, só colocar A e o C? Não, porque essa questão de alternativa, ele tinha alternativa B também junto, A, B e C. Então, ó, só é o A e o C, alternativa B, certo? Essa daqui é a alternativa B. A e C, ok? Ó, segura o vídeo aí, que eu vou apagar, certo? Agora vamos fazer o 4, tá? Porque eu não tenho. Aqui. Agora o 4. Vai dar 2 vídeos esse, viu? 4. O número atômico de massa dos átomos A e B são dados em função do X. Então, ele representa o A e o B, o átomo A e B, em função de X. Então, agora tem variável aqui, ó. Então, o átomo A é 8x, o átomo B, e o número atômico dele, 3x mais 4. O B tem número de massa 5x mais 12 e o número atômico 4x menos 1, certo? Sabendo-se que o número de massa de A é igual ao número de massa de B, podemos concluir que... Então, ele dá várias alternativas agora. A e B pertencem ao mesmo elemento químico, B possui 16 nêutrons. Então, ó, não dá pra gente saber só olhando aqui, porque a gente não achou X, ó. Por quê? Qual é o que a gente vai fazer agora, ó? Se a gente conseguir achar o X, a gente substitui o X aqui, ó, e vai montando outra, né? Outro átomo com número de massa certo, número de prótons correto, sem essas variáveis que tá me atrapalhando. Como que eu faço? Ele deu uma dica pra gente, ó. Ele falou aqui, ó, que o número de massa de A é igual ao número de massa de B. Então, ó, o número de massa de A é igual ao número de massa de B. Onde fica o número de massa aqui? É embaixo ou em cima? Olhe na folhinha aqui, ó. O número de massa é o quê? A representação é em cima. Então, isso daqui é número de massa, tá aqui em cima sempre, ó. Então, quer dizer que isso é igual a isso. Então, se isso é igual a isso, eu posso escrever assim, ó. 8x é igual ao quê? 5x mais 12. Não posso? Agora, uma expressãozinha matemática. Tudo tem x de um lado que não tem do outro. Então, ó, 8x menos 5x é igual a 12. 3x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3. Então, eu descobri que o x é igual a 4. Então, agora eu vou substituir, ó, A, B. A, B. Então, ó. Então, o x é 4. 8 vezes 4, 32. Agora, ó, 4 vezes 3, 12. Mais 4, 12 mais 4, 16. 5 vezes 4, 20, ó, porque x é 4. 5 vezes 4, 20. Mais 12, 32. 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Ok? Então, vamos lá. Olha só, olha. De variável, agora a gente tem, ó, sem variável, os números deles corretos. Olha que bonitinhos. Agora, vamos lá. Vamos para a alternativa. A.
A e B pertencem ao mesmo elemento químico? A e B pertencem ao mesmo elemento químico? Como eu vejo que eles são do mesmo elemento químico? Pelo número atômico. Precisa ter o número atômico igual. E não tem, ó, um é 16, o outro é 15, ok? Então, essa alternativa, nada. B. B possui 16 nêutrons? B possui 16 nêutrons? Vamos ver. Para eu achar o número de nêutrons de B, eu preciso fazer o quê? 32 menos 15. E dá quanto? 32 menos 15? 17, né? Então, não é. O número atômico de A é 15. O número atômico de A é 15? Não, ó. O número atômico fica aqui embaixo, ó. O número atômico de A é quanto? 16. Também não tá certo. D. O número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. Então, vamos lá ver. Vamos ver, ó. Então, eu preciso achar o número de nêutrons aqui, ó. 32 menos 16, 16. Aqui, ó. O número, ó, tá certinho, ó. O número de nêutrons é igual ao número de prótons no átomo A. Então, eu já descobri a alternativa correta. Alternativa D. E o número de massa de B é 33? Não, né? O número de massa de B é 32. Então, não está correta. Certo?